Bem, eu vou falar sobre métodos de ordenação, falando um pouco sobre o Merging Sort e o Quicksort. O Merging Sort ele é um algoritmo de ordenação do tipo dividir para conquistar, que o mesmo ele trabalha com algumas etapas, que seria a divisão. Ele iria dividir os dados em subsequências, onde estas subsequências elas vão realizar uma recursividade. Por exemplo, ele dividiria no meio um array, e cada metade desse array foi dividido no meio, ele vai realizar outra recursividade, sempre dividindo por 2 até chegar em 1, e aí ele vai realizar uma comparação entre os arrays, verificando qual é o número menor. O número menor ele seria adicionado em uma nova array, e esse seria o método de conquistar, onde na realidade eu estou dividindo em várias partes, várias subsequências, e aí no final eu estou ordenando esses arrays, vai reorganizando, e após reorganizar entre qual o menor e o maior dos elementos, quando tiver 1 a 1, por exemplo, eu verifico o primeiro elemento do array com o primeiro elemento de outro array, e aí o menor elemento ele vai para frente, o segundo vai depois, e aí já cria vai reestruturando novamente o array para assim combinar todos os elementos, todos os arrays que ficaram divididos, e tornar um só já ordenado. Agora vamos ver um pouco sobre o Quicksort. O Quicksort ele é um método de ordenação, mas considerado um dos mais eficientes, é o mais eficiente, e na realidade eles têm um conceito de pivô, que ele escolhe um elemento, que esse elemento seria um elemento do meio, não necessariamente o meio do array, mas é o meio que iria determinar os números maiores e menores deste elemento. Esse pivô pode ser qualquer elemento dos dados, certo? Dos dados desordenados, qualquer elemento. E após eu pegar este elemento, eu vou fazer uma verificação. Eu posso criar mais dois elementos elementos de ordenação, arrays, que iria ser maior e menor, e todos os números que fossem menor que esse pivô, eu iria jogar nesse array de menor, e todos os números que fossem maior, iria jogar nesse array de maior, e assim referenciar os números maiores e os menores do array, e assim fazendo o chamado partição, que seria a separação entre elementos. Seriam elementos individuais, sequências individuais de dados, e nessas sequências iria ser refeito esse cálculo, onde pegaria outro pivô entre esse novo elemento, essa nova ordenação de elementos, e nesses elementos iria refazer o cálculo, verificar sempre os menores, os maiores, até chegar a um elemento. É possível fazer por recursividade esse algoritmo, que é um dos mais utilizados, ou pode ser através de pilhas também, que a gente verificou que existem alguns algoritmos que usam também assim. E assim ele também trabalha com esse tipo de dividir para conquistar, porque a gente divide os elementos nessas partições, e depois que a gente faz toda a divisão a gente consegue fazer a junção de todos esses dados de sequência já classificados. Vamos agora ver o algoritmo para entender melhor como funciona o código. Vamos agora explicar um pouco sobre o Merging Sort, que utiliza recursividade. A princípio a gente vê aqui que ele recebe um array. Esse array é um array com os valores desordenados,
Aqui eu faço a divisão do array, eu estou dividindo o array por 2, ou seja, pegando a metade dele, por isso que é array meio. E nessa metade agora eu tenho o valor da metade, seria, por exemplo, se fosse um array de 8 elementos, ele vai pegar o número 4 aqui, que 8 dividido por 2 são 4. Nesse momento aqui eu estou criando a primeira parte, onde eu estou refazendo o merging sort, ou seja, uma recursividade, que eu estou criando um array, que eu pego deste array aqui, que é o que ele vai da posição 0 até o meio, que é o que a gente tinha determinado a metade aqui. E na segunda parte eu estou refazendo o merging sort, que vai ser do array que eu estou recebendo aqui, que é da posição meio até o final. O que acontece aqui? Nesse momento, que a gente chama, vamos dizer, fosse um array de 8 posições, eu pegava 4, pegava de 0 a 4, era um array, esse array de 0 a 4, ele refazia, então eu dividia 4 por 2, entra 2 aqui, ele refazia assim chegar em 1. E assim também na segunda parte. Após tudo finalizar, ou seja, ficar em array por array, e o de 4 vai executar isso aqui depois que o outro finalizar, e assim sucessivamente, o que é que vai acontecer? Eu estou criando uma variável cont, que é contador, e outra variável contador temporária, e estou atribuindo um valor 0 a ela. Aqui eu faço uma varredura no array, ou seja, quando é o de 8 eu vou adicionar o 8, quando é o de 4, 4, de 2, 2 e 1, e assim sucessivamente, ou seja, a parte da divisão. O array que entrar aqui, que seria primário, a primeira parte, segunda parte, assim entrando. Eu vou fazer essa varredura por um for, que eu estou criando uma variável aqui do for. E nessa variável agora eu estou fazendo uma verificação se esse contador aqui ele é igual ao contador da primeira parte. Ou seja, essa primeira parte aqui, que é o que a gente tinha determinado aqui, que esse é um array, que vai ser já o retorno do merging sort, o tamanho dele é igual ao tamanho da primeira parte. Se for, ele vai adicionar, ele vai pegar o array da posição do inicial daqui e vou adicionar a segunda parte do array na posição cont. E assim eu estou fazendo estou incrementando o array. Só que primeiro eu incremento o array. Aí o que acontece? Depois eu faço um else if, ou seja, se não for igual, então ele vai trabalhar com a segunda parte, ou seja, então o cont, que é o cont2, ou seja, o cont e cont2, as duas variáveis, uma trabalha com a primeira parte e outra com a segunda parte. Então a segunda parte, o segundo contador de parte, ele vai, se for igual, claro, ao contador da segunda parte, ou a primeira parte do tamanho dele, ou seja, isso aqui, for menor que a segunda parte do tamanho, ou seja, olha só o que está acontecendo. Eu estou pegando essa variável aqui, atribuindo 0, e aqui nesse mais aqui dele, na conta até aqui eu não tinha feito mais, ou seja, começa a posição 0 dele, se for menor que a posição da segunda parte, ele já faz a verificação, porque ele fica jogando na primeira parte. Então é o que você está vendo, ele joga tipo, se for igual ele vai jogar na segunda parte, e aqui ele vai fazer a comparação. O que for menor vai para a primeira parte, o que for maior, que é o inverso disso aqui, ele vai para a segunda parte. Ou seja, todos os elementos que são menores eu estou jogando para a primeira parte, todos que forem maiores é para a segunda parte. E assim eu faço a divisão desse array. E aqui eu faço incremento o cont, o 2, que aqui eu incrementei o 1, aqui o 2 e aqui o 2 também por causa da segunda parte, porque a gente criou esse cont para a segunda parte e esse cont para a primeira. Após fazer isso eu vou ter um novo array e eu retorno esse array. Ou seja, eu alterei todo o array e eu retorno. E assim sucessivamente. É como se eu tivesse, por exemplo, ter um número e 6, 4, 2, 3, um exemplo. E na hora que eu dividisse tudo, eu fosse comparando um com o outro. Se um é maior que o outro, eu coloco. Se não for, eu desço o outro. E assim sucessivamente. Ou seja, eu vou adicionando as posições e desordenando esses elementos. E assim eu finalizo aqui o array e assim na última posição, aí vai subindo as posições até juntar todo o array. É isso que a gente faz o merging sort. Ou seja, primeiro eu divido
os arrays, sempre em duas partes, e assim, duas, e após isso eu vou retornar já a ordenação dessas duas partes aqui. E nesse retorno eu consigo ter um controle da ordenação. Agora vamos ver agora o Quicksort. O Quicksort ele é um pouco diferente, porque ele trabalha com pivô. Na realidade isso aqui, vou até remover aqui, é só para realizar a contagem do tempo, certo? O tempo do script. Mas o que faz o Quicksort realmente é isso aqui, esse script aqui, que eu crio uma pilha, que nessa pilha estou adicionando um array, ou seja, um array que vai estar outro array aqui dentro. E a ordem, ou seja, eu estou criando um elemento secundário que eu vou colocar a ordem dos elementos em um array. Então o que é que eu faço aqui? Eu simplesmente trabalho com a pilha, né? Eu verifico se o contador, ou seja, total, é maior que zero. Enquanto for maior que zero, ele vai executar esse loop. Ou seja, no início ele a princípio vem zero, mas ele vai reduzindo no Quicksort, porque ele vai também usa o conceito de dividir para conquistar. Ele vai escolher um elemento único, pivô, e esse elemento pivô ele vai fazer a verificação e dividir em partições, e nessas partições, quando chegar em 1, e ele ainda vai executar na última vez, e aí no 0 ele para. Estou criando aqui uma variável temporária, onde eu estou adicionando uma array-pop à pilha, que é esse, ou seja, estou adicionando na pilha a pilha, na realidade, é como se fosse isso. E eu estou criando a pilha na realidade aqui, como se estivesse fazendo isso. E aqui eu estou verificando, né, se esse temp, que agora é pilha, ele foi igual a 1. Se ele for igual a 1, eu estou dizendo que estou criando a ordem na posição 0, estou incrementando essa ordem e adicionando a posição 0 dessa pilha aqui. Ou seja, estou sempre incrementando a ordem, que é o novo array, o elemento da posição. E se isso acontecer, ele sai do while e entra no while novamente. Ou seja, tudo que tem abaixo desse while que ele encerra, porque era o que eu queria. Eu só queria pegar esse valor e jogar, porque é o elemento pivô, praticamente. Pivô não, o de ordem, a primeira ordem. Mas não acontecendo isso, eu estou agora criando um elemento pivô que eu estou pegando a posição 0, ou seja, eu posso pegar qualquer elemento do array. Deixa bem enfatizar essa informação, que é qualquer elemento que eu posso ter como pivô, é um elemento que eu escolho, e esse elemento ele vai ser um centro, que tudo que for maior vai para a direita, vai para um primeiro elemento, e tudo que é menor vai para um segundo elemento, que a gente determinou aqui como um elemento da direita e o elemento da esquerda, que os dois são arrays aqui, que é o que a gente fez a divisão, que isso é chamado de partição. Eu estou particionando os elementos. E nesse elemento left, eu refaço um array aqui do temp, desse pilha, e nessa varredura eu verifico se essa posição assim, que eu recebi, né, o temp na posição 0, se ele for maior que o temp 2, ou seja, temp na posição 2 não, temp na posição do i, ou seja, começa do 1. Por quê? Porque começa do 1, porque eu já tenho 0 aqui, entendeu? A posição 0. Então, como eu já tenho a posição 0, eu vou começar depois a partir da posição 0, que é 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai por diante. Se ele for maior, eu já vou adicionar nele, no left, o temp, ou seja, é a minha organização. Tudo que for menor, tudo que for maior vai para esquerda, no caso, né? Se for maior, se o pivô for maior, que é esse aqui, eu estou adicionando à esquerda o menor, que é o temp. E se caso contrário, eu estou adicionando à direita o maior. Ou seja, na realidade, eu estou fazendo a verificação de tudo que é maior e tudo que é menor. O que for menor vai para a direita, o que for menor vai para a esquerda, e o que for maior vai para a direita. É simplesmente essa verificação. E depois eu faço mais um incremento com o pivô, ou seja, o left, ou seja, eu tinha adicionado todos eles, mas faltou o elemento inicial, que é ele. Porque, na realidade, esse elemento aqui, como ele é o centro, ele não está adicionado em nenhum dos lados. Eu tenho que adicionar depois ele. Então, adicionei na esquerda. Sempre pode ser na direita. Ele podia ser no início do array da direita.
Mas como é a forma bem prática aqui é no PHP, eu estou adicionando, é como se fosse um pop no array. E um push, quero dizer, um push no array é isso aqui, que eu adiciono na última posição o elemento. Então, no da esquerda, que todos são menores, ele vai ser o último, então ele está ordenado. Por final, eu faço a verificação aqui dos elementos da direita, faço a contagem, e aí eu faço um push, eu retiro eu adiciono na pilha. Quer dizer, aqui é um pop, que é retirar, e aqui é adicionar. Então eu estou adicionando na pilha, que era o que a gente tinha colocado aqui, a direita, e adicionando na pilha à esquerda, se existir uma contagem. Ou seja, eu estou criando as pilhas, colocando nas pilhas agora, eu estou reorganizando, juntando novamente. Eu separo, depois eu junto. Eu separo, depois eu junto. Separo, depois eu junto. E nessa separação eu vou separando um a um. Ou seja, eu separei um, depois eu separo de novo, depois eu separo de novo, depois eu separo de novo. E assim sucessivamente. E assim eu retorno à ordem. É simples. Existem outras formas de fazer, existem formas com recursividade também para fazer o quicksort, mas essa forma é um dos métodos que encontramos, bem eficiente também. Ele tem o O é de O de n ao quadrado, né? Porque eu tenho um n aqui e o n ao quadrado aqui. Mas é isso aí. Esse é o algoritmo de quicksort e merge sort. Está disponível no link aqui no nosso site, no site que disponibilizei, que é jjunior.net.br/estudos/faculdade/ed, que é a estrutura de dados 2. Aqui tá, você pode realizar o download do trabalho, de todo o código. Ele vai baixar um arquivo zip. Aqui ele baixa o zip, ele já descompacta, né? Mas está aqui o arquivo zip. Vai estar um arquivo index e o arquivo de ordenação, que é o include para o index. E aqui tem todos os métodos de ordenação que está no site, para poder aproveitar e ver o código e tal. Bem, aqui é só entrar um valor, por exemplo, se entrar com 9, 6, 8, 1, 20, 12, 30, 39, né? 2 e 0 e 5, ou seja, olha a ordenação como está, né? Então eu posso adicionar outro elemento aqui, eu vou adicionando, eu adiciono o código aqui, se eu quiser 5, 4, eu tenho 2, 5, né? Eu vou adicionar aqui 9, já adicionei 9, 2, já adicionei 2, 3, 3 e 15, por exemplo. Também pode remover, eu posso remover com X aqui, né? Que o algoritmo foi com no mínimo 10, mas pode ter quantos quiser, só para adicionar. E pode também remover. Se quiser remover o 3, por exemplo, eu removo o 3, fica 4 e 15. E eu ordeno. Aqui ele faz refresh, ele mostra como ficou o array desordenado. E aqui no bubble sort, o tempo que ele utilizou para realizar o espaço de memória, e está aqui a ordenação. Na posição 0 tem 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 20 e 39. E assim sucessivamente, o insert sort, selection sort, shell sort, o merge sort e o quicksort.